existem várias plataformas onde você pode criar seus projetos e deixar eles públicos para que as outras pessoas consigam acessar. Uma das mais conhecidas é o GitHub, que a gente vai ver agora como criar conta e como usar ela para enviar os nossos projetos para lá. Então aqui no Google eu vou pesquisar por GitHub. O site é esse daqui, ó, github.com. Acessando ele, aqui acima no canto direito superior, você tem a opção de logar na sua conta através dessa opção aqui, e você pode criar a sua conta caso você ainda não tenha, através desse botão aqui. Como eu já criei a minha conta, eu vou apenas fazer o login. Mas caso você não tenha uma conta ainda, você pode criar agora porque é bem rápido. Você pode clicar nesse botão, colocar ali seus dados como e-mail, acredito que ele vai pedir a data de nascimento, mais algumas informações. Depois você vai ter que confirmar seu e-mail e você já vai ter a sua conta. O GitHub, ele é gratuito, você não precisa pagar nada para poder usar ele para criar o seu portfólio, tá? Então você vai só se cadastrar ali com seus dados e já vai acessar ele. Como eu já tenho a conta, então eu vou clicar aqui para fazer o login. Aqui eu vou colocar o meu usuário e senha e vou entrar na minha conta. Essa provavelmente vai ser também a sua primeira tela que você vai ver quando você entrar na sua conta. E aqui eu criei uma conta nova com nenhum repositório, inclusive para te mostrar bem certo tudo que você vai ver passo a passo. Nessa primeira tela, aqui ao lado esquerdo, você tem a opção de criar um novo repositório. O que é um repositório? Ele é como se fosse uma pasta onde você vai colocar o seu projeto ali dentro. Então, para cada projeto seu, eu sugiro que você crie um repositório novo, já com o nome do projeto bem bonitinho. E aqui também você tem a opção de, inclusive, colocar uma descrição de como o seu projeto funciona, colocar textos, imagens e assim por diante, para deixar de um jeito bem organizado mesmo. Isso porque o repositório não é uma coisa que só você vai ter acesso. Como o nosso objetivo é criar um portfólio, é importante que você construa ele da melhor forma possível para que uma outra pessoa possa acessar e entender tudo que tem ali dentro. Como eu falei, cada projeto seu vai estar dentro de um repositório. Então eu vou clicar no botão Create Repository. A primeira coisa que ele vai pedir é qual é o nome desse repositório. Eu vou criar um repositório bem simples que em tese vai ser o meu primeiro site. Então eu vou escrever aqui primeiro, tracinho, site. Logo abaixo você pode colocar uma descrição do que é seu projeto. Essa descrição é opcional, mas eu vou colocar aqui, primeiro site, para usar como exemplo no GitHub. Logo aqui abaixo você vai escolher se o seu repositório vai ficar público ou vai ficar privado. A diferença é que o público vai aparecer então para todas as pessoas e o privado não. Como a gente está criando um portfólio, todos os seus projetos vão ser públicos. Mas sendo públicos, o ruim é que todo mundo vai poder ver. Só que esse é o objetivo nosso, que todas as pessoas possam ver, tanto para buscar conhecimento ali no nosso projeto, como para a gente mostrar que a gente sabe desenvolver aquilo. Então por isso a gente vai deixar público. Caso você por algum motivo queira criar um projeto seu, e queira armazenar o código aqui no GitHub e não quer que ninguém veja seu projeto além de você, aí você clica aqui na opção Private. Logo aqui abaixo, se você marcar essa opção, add a README file, você vai adicionar ali no repositório esse arquivo inicial, que é onde você vai descrever tudo que tem no seu projeto. Então eu aconselho que você crie já esse arquivo, mesmo que você deixe para depois fazer ali toda a descrição do seu projeto, de como ele funciona, de tudo que você usou para desenvolver ele. Aqui você pode adicionar o arquivo gitignore. Esse aqui você vai aprender mais para frente, mas ele serve para você escolher alguns arquivos do seu projeto que não necessariamente precisam vir aqui para o GitHub. Normalmente algumas dependências que quando você abre o projeto na IDE, ele já vai baixar essas dependências e elas não precisam vir aqui para o seu repositório remoto. E tem aqui a licença, que também você pode depois pesquisar cada uma e ver o que muda em cada licença ali. Depois de configurado tudo isso, que na verdade não é muita coisa, né? É só decidir aqui o nome, a descrição, se ele é público ou não, adicionar o arquivo README. A gente vai clicar em Create Repository. Então agora ele vai criar realmente esse repositório. E perceba que aqui no arquivo README,
ele já escreveu o título e a descrição. Então, um pouquinho ele já descreveu ali do que é. E dentro do nosso repositório, aqui onde deveria aparecer os arquivos e as pastas, só tem por enquanto o arquivo README, porque a gente não enviou o nosso projeto aqui para o GitHub ainda. E como que a gente faz então para, do meu computador, enviar todos os arquivos do projeto aqui para esse repositório? Existem algumas formas diferentes de fazer isso, mas existe uma forma bem simples que eu acho interessante você usar nesse início, que é um programa do próprio GitHub. O nome do programa é GitHub Desktop. Eu vou baixar ele agora com você. Então aqui no Google eu vou digitar GitHub espaço Desktop. O site que você vai acessar é desktop.github.com, esse link aqui. Aqui na frente ele já mostra então o botão para eu fazer um download. Ele vai fazer o download para o Windows porque ele já identificou que eu estou utilizando o Windows. Após ele fazer o download, então você vai na sua pasta de downloads e executa esse programa. Eu não sei se vai aparecer aqui para mim exatamente como vai aparecer para você, porque eu acho que eu já havia instalado esse programa antes, então ele não vai me pedir todas as configurações. Ele já abriu aqui direto para mim. Caso para você peça alguma informação, basicamente é você seguindo passo a passo, da Next, Next, até ele concluir a instalação. E essa daqui é a tela inicial desse programa. Primeiro, aqui ele vai então pedir para você começar a usar. Você tem três opções. Clonar um repositório da internet. O que é o repositório? É o que a gente acabou de criar aqui. E o que é o clonar? Ele vai basicamente fazer uma cópia do que está aqui no GitHub para o seu computador. Todos os arquivos que estão aqui no seu repositório, eles vão para uma pasta lá no seu computador. Então a opção que eu escolho é essa daqui. Eu vou clonar um repositório da internet. Aqui ele está pedindo para mim acessar a minha conta do GitHub, então eu vou clicar aqui para acessar. E aqui ele pede para eu continuar com o browser, clicar nessa opção. E ele já acessou para mim. Isso porque eu havia deixado logado aqui minha conta. Então no momento que ele acessou o navegador, ele já viu que a conta estava logada e já trouxe para mim aqui o meu usuário. Aí aqui ó, você tem a lista dos seus repositórios lá do GitHub da internet. Eu vou clicar nesse repositório que a gente acabou de criar e vou clicar em clone. Nesse momento, ele está pedindo então para mim em que pasta que eu quero deixar os arquivos desse repositório. Então o repositório é esse daqui, primeiro site, e a pasta aqui do meu computador vai ser lá dentro de documentos, dentro da pastinha GitHub, ele vai criar uma pasta chamada primeiro site, que é o mesmo nome do meu repositório lá do GitHub. Eu vou clicar aqui em clone e está configurado. Se eu vim aqui na pasta documentos, ele criou a pasta GitHub e dentro dela criou a pasta primeiro site. Agora dentro dessa pasta eu quero criar um novo arquivo. Vou clicar com o botão direito, novo, documento de texto. Eu vou criar um arquivo chamado index.html. Então é como se fosse o primeiro arquivo do meu site, que eu vou construir aqui na minha máquina e depois eu vou enviar lá para o GitHub. Agora eu vou editar esse arquivo aqui com um bloco de notas. Dentro dele eu vou colocar algo bem simples, que é só uma tag. Lembrando que o meu intuito nesse vídeo não é ensinar você a desenvolver um site, e sim utilizar o GitHub. Eu vou criar um arquivo bem simples para a gente enviar lá para o GitHub, tá bom? Então aqui eu vou utilizar a tag H1. A tag H1 é para você colocar um título. O título vai ser meu primeiro site. Eu vou salvar e fechar. Se eu vier aqui no navegador e atualizar, perceba que nada aconteceu. Isso porque quando eu crio um arquivo aqui no meu computador e salvo ele, mesmo ele estando na pasta que representa aquele repositório, ele não vai ser enviado automaticamente. Eu preciso vir aqui no programa GitHub Desktop. Ele já entendeu que existe uma alteração no arquivo index.html. Ele foi adicionado, ele é um novo arquivo. Para eu dar commit nessa alteração, eu preciso colocar primeiro uma pequena descrição do que é esse arquivo. Então eu vou colocar aqui, criei o primeiro arquivo do site. O commit é basicamente você pegando suas alterações e enviando para o Git. Então a cada commit você precisa descrever um pouco do que você fez de alteração naqueles arquivos. É uma descrição resumida, mas é importante você ser bem claro para que os outros colaboradores consigam entender o que você tentou fazer
naquele commit. Depois que eu coloquei uma pequena descrição, eu vou clicar em Commit. Se eu vier aqui no navegador e atualizar, perceba que o meu arquivo index.html ainda não está aqui. Isso porque é como eu falei para você. Quando eu dou um commit, eu basicamente estou criando uma nova versão daquele arquivo. Nesse caso é um arquivo novo, então ele criou a primeira versão do arquivo. Só que criou no meu computador, apenas na minha máquina. Depois então que eu fiz todas as alterações que eu queria, dei commit já em todas elas, o commit você pode dar a cada pequena alteração que você faz. Mas agora o próximo passo é enviá-la para o repositório remoto todas as alterações que você fez e quer enviar no repositório que está público, no repositório remoto. Para isso, não basta você dar um commit, você tem que dar um push. Então agora eu vou clicar nessa opção aqui que ele habilitou para mim, é a opção push. Pronto, ele acabou de fazer o push. Agora sim, se eu voltar no navegador e atualizar, perceba que apareceu o meu arquivo index.html e aqui do lado até aquela descrição que eu coloquei. Então é assim que funciona. O commit você dá a cada alteração que você fizer. É porque ele vai criando uma versão do arquivo a cada commit que você dá. Depois você pode, inclusive, voltar uma versão caso queira desfazer alguma alteração. Mas o push você vai dar apenas quando aquela alteração principal que você estava fazendo estiver pronta e você quiser compartilhar ela lá no repositório. Então a gente já aprendeu a dar commit, dar push, fazer clone do repositório aqui no meu computador. Agora eu vou abrir esse arquivo index.html e está aqui. Agora imagine que você está trabalhando numa equipe e uma outra pessoa editou esse arquivo. Eu vou simular aqui como se fosse uma outra pessoa editando. Então eu vou editar direto aqui no navegador. Aqui nesse arquivo eu vou colocar um parágrafo com a tag P. No parágrafo eu vou escrever Olá Mundo. Aqui eu posso colocar também a descrição do que eu fiz. Adicionei um parágrafo e vou clicar em Commit Changes. Quando você está aqui direto no repositório público, quando você dá um commit, ele já cria então no repositório público. Então todo mundo que tem acesso a esse repositório já vai ver o seu arquivo atualizado aqui, sem precisar você dar um push. Só que se eu voltar aqui no computador, na minha pastinha, e editar o arquivo index.html, ele ainda não tem aquele parágrafo que a gente criou lá no repositório remoto. Como que eu faço para obter as alterações que foram feitas então no repositório remoto? Eu venho aqui no programa, clico nessa opção, que ele vai consultar as últimas alterações que foram feitas. Como ele viu que houve uma alteração, ele habilita a opção de eu fazer um pull. O pull, então, é você pegar todas as alterações que estão no repositório remoto e trazer para o seu repositório local. Vou clicar aqui em pull. Voltando aqui na pasta do projeto e editando o arquivo index.html, agora então a gente já tem o parágrafo que a gente criou lá no repositório remoto. Então perceba que são comandos bem básicos que você vai precisar estar utilizando aqui. Basicamente você vai criar seu repositório aqui no GitHub, depois você vai clonar para sua máquina. Estando na sua máquina, você vai colocar todos os arquivos que compõem o seu projeto dentro da pasta e depois dar um commit. Depois que você dá um commit, ele cria então uma versão dos arquivos no seu computador. Para você enviar para o repositório remoto, que é aqui no GitHub, onde ele vai ficar público, você precisa dar um push. E quando uma outra pessoa faz uma alteração, ou você mesmo de outra máquina faz uma alteração no código e dá um push aqui para o repositório público, você vai poder obter essas alterações no seu computador através do comando pull. Lembrando que para aparecer o pull, você primeiro precisa clicar nessa opção para ele consultar se houve alguma alteração. Aí se houve alguma alteração que ainda não está no seu computador, aí sim ele libera a opção de você fazer um pull. É bem simples. Com esse programa aqui que o GitHub criou, fica ainda mais fácil de você utilizar. No seu perfil do GitHub que está o seu portfólio. Quando você compartilhar o seu perfil com alguém, a pessoa vai poder entrar aqui, ver todos os projetos que você criou, clicar em cada repositório seu, aqui vai ter uma descrição do seu projeto e aqui em cima ela vai poder ver como você desenvolveu aquele projeto. Então esse aqui vai ser o seu principal portfólio.